Olá, boa tarde. Daqui é a Rosa Carvalho. Hoje em Portugal está um dia muito quente. Eu fui passar o dia ao campo, onde tenho uma casinha onde gosto de estar. E agora vim e estava a reler um conto que fiz para o meu avô, com relatos verdadeiros, outros que eu compus. E eu vou ler o conto dele para ver se vocês gostam. Por isso, eu não sou escritora, gosto só de contar factos e aqui vai. Um avô, um regime, um jornal clandestino e um bandolim de recordação. Esta do bandolim é verdade, tenho lá. Não é o certo do meu avô, mas é como se fosse agora aqui no conto. Por isso, vou começar. António, sapateiro por necessidade. Sentado no seu banco, onde consertava e fazia sapatos, viu a sua memória recuar e, focando o seu olhar, viu como um filme cada fita ser repassada. Hoje, revoltado, sabia que lhe tinham tirado tudo. Era professor, muito bem dito, era. Tocava viola, bandolim e acordeon. Compunha as suas músicas e escrevia as suas letras, mas por ironia do maldito regime que estava no ativo, viu tudo acabar. Tinha mulheres e filhos para cuidar e assim se designava a trabalhar de sol a sol para que não faltasse pelo menos o mínimo à sua família, a comida. Ora, António punha-se a sonhar muitas vezes enquanto estava a tratar dos sapatos. E então falava com ele próprio. Eu, sua neta, também tenho esta mania de falar alto, ou ler, de comentar alto. E então vou dizer: oh, quem dera poder ter as minhas coisas de volta, mas há uma coisa que ninguém é capaz de me tirar, a minha maneira de ver o mundo, de não calar a minha voz. António repetia isso muitas vezes. Um homem de esquerda que via todos os dias a Ramona, que fazia parte da PIDE, levar os seus amigos para torturar física e psicologicamente. Seus amigos, sim, faziam parte de um grupo unido por querer que o povo pudesse falar, lutar por coisas que existiam que eram contra a sua maneira de aceitar. António já tinha sido levado pela Ramona e, como os outros, foi torturado. Não foi fácil ser detido em casa diante da sua mulher e filhas. Voltou. Um dia certamente iria lá ficar. Bastava só um camarada seu não aguentar e denunciar. António, acorda, tens um trabalho para fazer. Isto a sua mente a dizer-lhe. O seu olhar voltou à realidade. Sim, tinha um trabalho para fazer. Redigir as 4 folhas que faziam parte do jornalinho manual para que fosse distribuído e informar quem ali vivia e em outras terras o que se passava, porque bem basta ter que viver sob um regime que não gostava, como não informar o povo, e ele gostava de ser um informante. Batizou o jornal pelo povo, clandestino, onde falava as verdades. A PIDE, os presos políticos, as profissões, cortaram o que as pessoas sentiam, viverem mal, serem assaltados a qualquer hora nas suas casas, revistarem tudo e por vezes serem levados para calabouços, onde eram torturados para falar em nome dos que agiam contra o regime e quem era o seu mentor. Assim, com cautela, seguia para casa onde tinha horta, galinhas e pouco mais para sobreviver. Era nessa horta que cavava e era ali, uns palmos abaixo do chão, numa caixa escondida que guardava as folhas de papel, os tinteiros, as lâminas de bico que serviam para escrever. Um pequeno papel químico já gasto, mas que dava para passar algumas coisas e completar o resto à mão. De seguida, António, já na noite cerrada, juntava-se com os seus companheiros. O jornal era escrito, não muitos, mas todos os dias deixavam 6 jornais para que os habitantes os levassem aos vários pontos da vila. Todos se entreajudavam. Passam a palavra, arranjam cantos de aves, uma discussão no meio da rua só para avisar a chegada da Ramona. Não valia de nada se esconderem. Levavam sempre alguém. Era preciso é que ninguém descobrisse quem escrevia, o mentor do jornal, para dar a voz à sua luta. O tempo foi passando. Cada dia que a Ramona lá ia, levavam 3 ou 4. Já não voltavam todos. Ficavam presos políticos por atentado ao regime.
António pressentia que um dia lhe ia acontecer o mesmo. Havia guerra na altura e o país se ressentiu muito. Havia escassez de alimentos e tinham que levar comida com senhas. Só calhava pouco a cada família e isso poderia fazer com que falasse. O sentir fome era o único medo de António, era ser denunciado pela fome. O jornal continuou a sair e António ia escapando, porque embora fosse vigiado, nunca ninguém conseguiu encontrar o material com que fazia o jornal. Continuou sapateiro, estragou a sua vida com bebida, foi sempre um revoltado. Morreu, tinha sua neta 8 anos, por mais um pouco tinha assistido à Revolução dos Cravos, ao fim do regime salazarista. Tinha visto a manobra dos militares para conseguirem derrubar o regime. Tinha visto que o começo partia de uma canção transmitida na rádio, o sinal para avançarem. Se calhar, se fosse vivo, também tinha ajudado a fazer a letra, a compor a música, quem sabe, até podia ter concretizado o seu sonho, sentir-se livre. Hoje, sua neta é partidária, mas sentiu muito quando ouviu as suas tias contarem pequenos episódios do avô. Talvez agora com 60 anos sinta orgulho por quem correu risco de vida, mas era leal a si mesmo, querer uma vida melhor. Foi um revoltado, mas de uma coisa podem lá em cima se orgulhar. Os textos existem. Foram colocados na urna da mulher que guardou tudo como uma relíquia e pediu que quando morresse os levar. E levou, na mesma caixa, voltou para uns palmos abaixo do chão. Pelo menos aí foi feliz, mesmo com o vinho todo onde afogava a sua revolta, a sua mulher nunca deixou de o amar. Uma pequena memória contada por duas filhas que se orgulham muito deste homem, o seu pai. Uma pequena memória ouvida pela neta comovida que visualiza tudo. Eu visualizo tudo quando leio. O banquinho de sapateiro, os sapatos a serem consertados, os olhos azuis, a expressão sisuda, o avô era sisudo, a caixa onde a avó tinha as letras da música, as cartas de amor, rosas secas, guardadas com muito carinho, e um jornal com letras muito desmaiadas. Mas ela sabia o que lá estava e ajudou a consertar e conseguimos tirar fotocópias desse jornal. Ora, eu perdi-me, comovi-me, mas vou continuar. Por isso, fotos, um relógio, um lenço e um bandolim que ninguém quis, mas que sem saber da história o levou para a sua casa, onde permanece há 36 anos decorando e com muitas músicas, muitas histórias, muitas recordações. Este bandolim não é o bandolim do avô, mas é em memória do avô. Eu tenho um bandolim há 36 anos porque eu adoro bandolins. É um fetiche, talvez. Eu gosto muito de bandolins. E o meu avô tocava bandolim. Olha, obrigado. Não sei se gostam da história. Eu gosto e quis partilhá-la com vocês. Beijinhos.